Hoje, o tema do Dimensão Olímpica é sobre os desafios de construir a infraestrutura necessária para sediar um evento do porte dos Jogos Olímpicos. Abordaremos também os problemas que ocorreram durante a preparação do Brasil, tanto para as Olimpíadas como para a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Nosso entrevistado é o professor da Escola de Engenharia da URGS, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, que junto a um grupo de pesquisadores realizou um trabalho de auditoria para o CNPq sobre as obras destinadas aos mega-eventos. Acompanhe. Então, professor, agradeço a presença do senhor aqui e começo lhe perguntando sobre a auditoria que foi realizada para o CNPq. No que consistiu esse trabalho e como foi essa experiência? O maior prazer estar aqui, contribuindo aí com a Dimensão Olímpica. Na verdade, esse projeto, que foi de alguma maneira fomentado pelo Ministério do Esporte e foi operacionalizado pelo CNPq na época da Copa do Mundo no Brasil, ele inicialmente até foi concebido como se fosse uma auditoria, porque uma das angústias era justamente ver como é que estava o andamento de todas as obras e todas as ações preparatórias para a Copa do Mundo. Mas no fundo ele acabou se transformando, e acho que nesse sentido foi muito positiva essa transformação, porque ele acabou sendo um projeto, e nós, a URGS, a equipe da URGS foi uma das mais importantes na interlocução que fez essa transformação, em que a gente, além de olhar um pouquinho o que estava acontecendo, em que estágio estavam as obras e de alguma maneira como é que estava sendo cumprido aquele nosso plano, o compromisso que a gente tinha assumido, a gente começou a pensar um pouquinho em que legado vai ficar depois da Copa do Mundo, que era uma das grandes questões daquela época que se discutia, o que esses mega-eventos, afinal de contas, deixam de legado para as cidades onde eles são organizados. Aproveitando esse gancho, qual é a importância de chamar a universidade para participar desse processo de construção do espaço público numa oportunidade especial como essas, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de 2014? Acho que tem uma importância que a gente não pode medir, porque a universidade ela é sempre um ente que ela entra nos processos com uma visão muito neutra, ela não tem outros interesses a não ser a própria investigação em si, o registro das coisas e o aprendizado que a gente pode tirar de cada uma dessas situações. E naquela época esse projeto, na verdade, ele foi organizado em todas as cidades sede. A URGS acabou sendo a universidade escolhida para fazer o trabalho em Porto Alegre, mas outras universidades ficaram responsáveis por fazer trabalhos similares em todas as outras cidades sede. Foi uma pena porque era uma das coisas que a gente tentou fazer, era ter uma metodologia comum que acabou não conseguindo ser montada, que permitiria inclusive entender um pouquinho como é que a gente poderia comparar os legados em toda a cidade sede. No fundo, cada universidade acabou seguindo o seu próprio caminho metodológico, embora a gente tenha um certo alinhamento geral. A coisa mais interessante, a gente trabalhou e a gente criou equipes especialistas, trazendo gente da universidade, trazendo especialistas convidados de fora, que começaram a trabalhar cada uma das dimensões, a dimensão segurança, a dimensão transportes, a dimensão arenas, e chamar todas as pessoas que estavam trabalhando nisso, fazer registros, participar dos processos, registrar como é que estavam sendo feitas então todas essas iniciativas em cada uma dessas dimensões, e poder entender o que eventualmente a gente estava fazendo de diferente, o que efetivamente a gente poderia esperar que fossem os resultados, principalmente a curto prazo dessas ações, digamos, ligadas à Copa do Mundo. Mais focado na infraestrutura do esporte, como esse estudo contribui para desenvolvimento, para a evolução desse tipo de infraestrutura? No caso da Copa do Mundo, a dimensão esportiva ela acaba ficando um pouco mais restrita à própria questão do futebol, e nesse sentido a gente em Porto Alegre teve talvez o maior resultado sob o ponto de vista de transformação de infraestrutura, e um resultado que foi muito eficiente sob o ponto de vista econômico, porque Porto Alegre teve a transformação das suas duas arenas, até pela nossa competição local aí, e as duas se colocaram como desafio estar num patamar de atendimento que hoje as torna equivalentes a algumas das melhores infraestruturas para futebol no mundo. E mais do que isso, se fez isso com um financiamento, no caso de Porto Alegre, em grande parte privado, Então foi um retorno bastante importante de qualificação a um nível de investimento público muito reduzido no caso de Porto Alegre, Então a gente pode dizer que, e isso talvez foi o que mais apareceu dentro do nosso estudo, Os mega-eventos, sejam eles a Copa do Mundo, como foi no caso do nosso estudo, seja a Olimpíada que agora começa e que está causando tantas transformações no Rio de Janeiro,
eles acabam tendo um efeito que, se eles não têm, às vezes, o efeito de financiamento direto, eles têm um efeito alavancador, que isso ficou muito claro durante a pesquisa, né? Ou seja, ações que em ritmo normal iriam acontecer em prazos muito dilatados, ou às vezes a gente nem poderia assegurar que houvesse investimento suficiente para que elas acontecessem, elas acabam sendo comprimidas e acontecendo muito mais rápido pelo fato de que tu tem aquele evento, né, com todas as suas repercussões, com toda a exposição que aquele evento representa e com todo o aporte que se tem de recursos humanos, de transformações até legais, né, retirada de barreiras para que possa acontecer. Ele é um exemplo muito interessante, como quando a gente está com todos os atores mobilizados em prol de um objetivo, a gente consegue efetivamente fazer um fast track de produção de infraestrutura que poucas vezes a gente consegue reproduzir em outras situações, né? Falando um pouco então sobre o investimento para esse tipo de construções, né? O orçamento inicial para a realização dos jogos, a partir da candidatura, era cerca de 29 bilhões de reais esse investimento. No final das contas, esse investimento acabou aumentando, esse orçamento acabou aumentando e já beira os 40 bilhões de reais. Por que no Brasil, geralmente, a gente não consegue cumprir esse planejamento orçamentário? O que pode nos ajudar a explicar isso? Tirando outros aspectos, sobre o ponto de vista técnico, muitas vezes o grande problema está na origem disso. A gente acaba não tendo um desenvolvimento de projetos muito detalhados. Então a gente muitas vezes faz essas estimativas, seja para fins de licitação ou fins até mesmo, né, nesse caso, né, de divulgação de quais a provisão financeira que a gente vai ter para um evento, sem entender exatamente como é que o projeto e todos os seus detalhamentos vão acabar acontecendo. Se eu decido que eu quero construir uma casa e eu conto só o material que eu preciso para casa, é uma coisa, mas se eu considerar que eu tenho que limpar o terreno, que eu tenho que remover o material de lá, que eventualmente eu tenho que tirar alguém que está, né, morando de lá, que eu tenho que fazer uma estabilização de solo, são todas obras que no Brasil acabam se notando essas demandas já quando eu estou executando. E isso acaba fazendo com que eu muitas vezes tenha que redimensionar em quantidades muito expressivas o meu orçamento, né? A gente vem dizendo isso de uma maneira muito forte, assim, em termos de engenharia, né? Se a gente não investir mais em projetos, né? Se a gente não conseguir dissociar um pouquinho e conseguir ter recursos para fazer bons projetos, é muito difícil que eu tenha uma execução sem problemas, porque se eu faço uma previsão em cima de um anteprojeto, de um projeto com pouca resolução, a chance que eu tenho de achar fatores imprevistos durante a execução é muito elevada, né? Falando em planejamento, então, um pouco, em 2007 o Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos, né? E muito de infraestrutura foi construído para sediar esse evento. A maioria delas foram reformadas e até reconstruídas para os Jogos Olímpicos. Por que a durabilidade dessas obras não se mantém, como o Maracanã, o Parque Aquático e entre outras obras que foram realizadas? O que do ponto de vista técnico, né, pode explicar isso? É engraçado porque assim, a engenharia brasileira é uma das melhores, né? Uma das coisas que a gente exporta, né, muitas vezes, né? As empresas brasileiras de engenharia foram fazer trabalhos na África, foram fazer trabalhos de desenvolvimento em toda a América Latina, elas são competitivas. O grande problema é a gente entender justamente o que tu vinha falando, né? A gente tem um planejamento, né? Eu preciso produzir alguma coisa, como é que eu vou utilizar ela depois? Eu acho que isso a gente está começando a aprender agora. No fundo, esses mega eventos, né, dentro da trajetória brasileira, eles acabaram sendo pontos de aprendizagem muito importantes, né? A gente nunca tinha se proposto a organizar coisas tão grandes quanto a gente teve nesse intervalo aí, digamos, entre a Copa do Mundo e a Olimpíada, né? E tu nota que já houve um salto de aprendizagem da Copa do Mundo para a própria Olimpíada, né? Ou seja, boa parte, se a gente pegar Pan-Americano, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a gente já nota uma preocupação muito mais forte em fazer infraestruturas mais econômicas, né, que tivessem menor impacto sobre o ponto de vista de sustentabilidade, que possam ter outros usos no futuro. A gente nota assim, né, no planejamento das Olimpíadas que já se teve uma preocupação muito maior em pensar no depois das Olimpíadas. Outra complicação importante são os atrasos, né? Muitas obras atrasaram, muitas obras ainda uma semana antes da realização dos Jogos não estavam prontas. A Vila Olímpica foi o último grande noticiado, né? As delegações deixando por falta de condições de habitação. Aqui em Porto Alegre também foi uma coisa que a gente viu, que obras atrasaram, algumas ainda nem saíram do papel, infelizmente. Do ponto de vista técnico, né?
O que explica esse atraso crônico no Brasil da realização das obras, da finalização delas? Acho que a gente vai cair nas coisas que a gente já vinha discutindo, né? Acho que a gente pode dizer que a raiz de alguns desses problemas que a gente acaba vivenciando são 3, né? Uma delas é a questão do projeto, né? Ou seja, um projeto mal resolvido significa ter mais custo e, obviamente, se eu tenho etapas que eu não previ, se tem coisas que eu não previa fazer, até eu reajustar o orçamento, até eu poder fazer as coisas, até eu jogar para frente a minha programação, porque eu tenho que resolver essas coisas que eu não previ no meu projeto, isso vai ter um impacto, obviamente, sobre custo e sobre tempo também. A questão do planejamento, né? Ou seja, de eu me planejar para fazer as ações, muitas vezes a gente até tem os recursos, mas a gente não tem, às vezes, as equipes, né? A gente não tem todo o pessoal para que a gente possa tocar tantas frentes de obra ao mesmo tempo, né? Então é a questão do projeto, a questão do planejamento e a questão muitas vezes da legislação, né? Algumas das nossas legislações elas são muito difíceis para fazer obras, digamos assim, de caráter mais público, né? A lei de licitações que na sua essência é uma lei extremamente positiva, na verdade, na prática, muitas vezes ela acaba sendo uma amarra muito problemática para tu fazer as coisas com uma certa celeridade, né? Tanto que se tentou o regime diferenciado de contratações para as obras da Copa, mas enquanto a gente não conseguir planejar um pouco melhor, ter um comportamento ético em todos os processos, né, de licitação e conseguir facilitar, desburocratizar um pouco alguns aspectos, né, desses próprios processos, a gente ainda provavelmente vai pagar algum preço quando a gente se colocar como desafio produzir muita infraestrutura, muitas obras em pouco tempo. E aconteceram 2 acidentes nas preparações do Brasil para esses eventos, né? Os mais graves foram a queda do viaduto em Belo Horizonte e a ciclovia, que mesmo que o prefeito Eduardo Paz tenha dito que não é uma obra para os jogos, no início ela era, né? O desabamento da ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro. Como esse tipo de acontecimento pode afetar assim, a imagem da engenharia do Brasil? Como especialista, muitas vezes eu sou convidado a participar de algumas desses comitês que investigam essas grandes tragédias, né? A gente aprende que a gente não deve dar muita opinião sem conhecer todos os fatos, né? Mas com certeza, né, a repercussão disso é negativa, né? Tem que se entender o porquê que eles aconteceram, né? Muitas vezes tem falhas. Agora, a engenharia é sempre um processo de gestão de riscos. A gente tem que fazer o melhor possível para fazer. Nunca vai existir uma obra completamente segura. Mas muitas vezes existem erros, seja de concepção, seja de execução, seja de operação dessas obras, né? E infelizmente, nesse caso, né, foram obras importantes que tiveram vítimas fatais, o que agrava bastante, né? Ou seja, o preço que a gente pagou por eventuais problemas nessas estruturas, né? E infelizmente elas acontecem, né? O que eu posso dizer assim? Eu não gostaria de opinar muito sem ter lido todos os laudos que estão saindo em relação a isso. Mas eu acho que sim, elas são impactos bem negativos para a nossa engenharia, mas a gente tem tanta coisa positiva da própria engenharia, né? O Brasil teve recordes em edifícios, teve recordes em pontes, que acabam ficando ofuscados às vezes por esse legado, né? Eu acho que é importante que a gente olhe os dois lados da moeda, assim, e possa, né, como a gente faz com os legados, poder analisar efetivamente o que são os aspectos positivos e os negativos, né? Então, de novo, cabe o aprendizado, cabe divulgar mesmo para que jovens profissionais mais experientes aprendam com esses erros e a gente procure que as lições dessas tragédias assegurem que a chance de outras tragédias ocorrerem seja a menor possível, né? O que a gente busca fazer, nós que militamos aí mais na área da patologia das construções, é recordar ao máximo, aprender ao máximo com cada tragédia para que o custo daquilo pelo menos seja um benefício no sentido de que a gente tenha menos chance de que aquilo venha a se repetir. Quase sempre prometidos nesse tipo de mega eventos é uma revitalização ambiental dos espaços. Em Pequim, a grande promessa era a limpeza do ar. No Brasil, a limpeza da Baía de Guanabara, que também, infelizmente, não conseguimos concluir. Qual é a dificuldade da realização desse tipo de obra e por que, de alguma forma, isso parece não ser tratado como prioridade? Eu acho que o grande problema é um problema de complexidade, né? É que assim, construir uma nova obra, por mais complexo que seja, é muito mais simples do que fazer uma operação de revitalização ambiental, né? Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com esses grandes desafios, eu tenho que mudar desde o comportamento das pessoas até processos de como é que eu trabalho meus resíduos, como é que eu, por exemplo, se eu quiser limpar a Baía de Guanabara, se fez bastante em termos de tratamento de esgoto lá no Rio de Janeiro nesse período.
mas eu tenho que trabalhar toda a rede de escoamento, a rede de drenagem, a conscientização das pessoas de não jogar, né, dejetos nos rios. Então são desafios que são importantes que a gente se imponha, mas eles são complexos, né? Então eu gostaria muito de que a gente tivesse conseguido tanto em Pequim quanto no Rio. Acho que teriam sido grandes exemplos de que é possível fazer grandes transformações, como aconteceram em países, por exemplo, na Coreia, que é um caso importante aqui para nós, né, que houve a revitalização de alguns corpos d'água urbanos que a gente usa muito para se referir quando a gente vai falar do dilúvio aqui, que é um outro projeto que a gente iniciou e ainda não teve fôlego de realizar. Eu acho que a gente precisa continuar insistindo, né? Eu acho que assim, a oportunidade dos mega-eventos são sempre interessantes associar essas revitalizações aos mega-eventos, porque como eles têm esse efeito alavancador de recursos, de energia, de tempo, de pessoas, eles acabam sendo grandes oportunidades da gente avançar muito nesses processos. Mas eu acho que se a gente acredita efetivamente que eles são importantes, não é com o final do mega-evento, se a gente não conseguiu ter o sucesso, que a gente deveria parar com eles, né? Eu acho que o desafio de limpar a Baía de Guanabara avançou, não se chegou onde queria, mas eu acho que a gente deveria tomar a resolução de que a gente vai continuar investindo nisso, né, para que a própria cidade não tenha solução se a gente não trabalhar um pouco melhor essas questões ambientais. Agora, tem que se entender a complexidade delas, elas não são simples de serem executadas. O Brasil teve 7 anos a partir do anúncio da candidatura do Rio de Janeiro e da efetivação dela. Do ponto de vista da engenharia técnico, isso é pouco para preparação? Para algumas coisas não, né? Para projetar e executar uma obra, não. Para os projetos maiores, digamos assim, mais de cunho ambiental, 7 anos pode até ser um tempo curto em alguns casos, né? O grande problema é que, na realidade, a gente não teve 7 anos no sentido de que a gente começou a trabalhar no dia seguinte, né? Então, às vezes, seja uma lição que a gente tem que tomar, né? Uma vez colocada na agenda, mesmo que pareça 7 anos muito longe, se tem que começar a trabalhar no dia seguinte a aprovação de um evento desse, para que a gente possa ter tempo suficiente para executar tudo que a gente se propõe. No geral, que tipo de construções podem ser consideradas legados, tanto no sentido do esporte, quanto no sentido do desenvolvimento das cidades, do país? Em alguns casos, algumas infraestruturas esportivas geradas para esses eventos vão ser estratégicas dentro do plano, digamos, nacional, assim, de continuar investindo no esporte de alto rendimento, de ter boas instalações para que os atletas possam trabalhar, digamos assim, dentro do melhor nível internacional. Em outros casos, boa parte do legado vai ser as obras, a parte de mobilidade, de transporte, né? E tem alguns legados imateriais, né? Boa parte do treinamento que foi feito, da articulação entre os setores de segurança, por exemplo, né? Que é uma coisa que não aparece tanto, mas que foi feito muito trabalho, foi uma das áreas aqui em que a gente mais viu o envolvimento de diversos atores, o estabelecimento de protocolos conjuntos, o trabalho conjunto, por exemplo, de diversos segmentos, né? A gente tem tantas entidades que acabam atuando, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Exército, o pessoal dos serviços de atendimento de emergência. O mega evento, forçando todas essas pessoas a sentarem juntas, conversarem, começou a alinhar procedimentos, começou a fazer com que o diálogo fosse mais rico, e de alguma maneira que a gente conseguisse construir um modelo de atuação conjunta muito mais eficiente do que a gente vinha fazendo até então. Então, tem os legados materiais, né, que são as obras, e alguns deles atrasaram bastante, a gente tem que fazer essa crítica, mas também tem esses legados um pouco menos materiais, mas que foram alavancados pela ocorrência dos grandes eventos. E vai ser muito bacana se a gente puder, daqui 5, daqui 10 anos, olhar para trás e dizer, bom, existia um plano, existia uma expectativa de legados. O que a gente nota depois de 5 e 10 anos? Essas cidades efetivamente foram transformadas, o que ficou? Né? O que a gente pode identificar que esses mega-eventos, com toda a sua complexidade, acabaram sendo o ponto inicial para algumas transformações que a gente espera que ocorram nessas cidades? Alguns desses legados a gente vai ter que esperar algum tempo ainda para olhar para trás e poder fazer a conta certa para saber o que a gente lucrou, né, para todos esses investimentos. Eu acho que a grande preocupação é isso, né? A gente começar a acertar um pouco mais nos orçamentos, a gente ser mais realista nessa questão, né? Não se empolgar demais em relação a isso, fazer bons projetos e planejar para que a gente vai utilizar as coisas depois desses, né, mega eventos, né, de alguma forma. Eu acho que para o Brasil, minha impressão pessoal é que o legado vai ser positivo, mas a gente pagou um preço às vezes em algumas dessas, não só de desorganização em alguns casos, mas também de falta de previsão adequada de algumas coisas. Então, teve algumas coisas que complicaram um pouco o processo, mas eu tenho a impressão de que sim, né, seja no campo esportivo, seja no campo de transformação das cidades que foram afetadas pelos mega-eventos, a gente
ao longo do tempo vai notar que houve sim efeitos positivos, né, no saldo, no balanço final.